Olá pessoal, estamos aqui para concluir a nossa aula sobre biomas. Na última aula a gente falou sobre os biomas brasileiros, agora eu vou falar para vocês sobre os biomas naturais e o bioma aquático, tá? O ecossistema aquático. Meu nome é Danúbia, sou professora de biologia e espero estar ajudando vocês, tá bom? Bom, os biomas mundiais atualmente são 7, tá? São 7 principais biomas, que é a tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas, pradaria e deserto. A gente vai encontrar alguns deles presentes aqui no nosso país. Então, são biomas, só para lembrar, são ecossistemas terrestres com vegetação característica e um tipo de clima predominante, certo? A gente também pode classificar os biomas em aquáticos e terrestres. Esse que eu falei a vocês são os terrestres. Os biomas aquáticos, eles são formados por diversos ecossistemas localizados em rios, mares e oceanos. Já os terrestres, eles vão corresponder aí cerca de 30%, né, da biosfera e são classificados de acordo com o clima, relevo, tipo de solo, certa vegetação, a fauna, a flora. Então, nessa imagem eu tenho aqui o exemplo de alguns biomas e a partir de agora eu vou falar de cada um deles para vocês, tá bom? Bom, começando com a tundra. A tundra, ela é o bioma mais frio, por se localizar também nos extremos, tá? Nos polos, nas zonas polares. A gente vai encontrar esse tipo de bioma no polo ártico, né? No norte do Canadá, na Europa e na Ásia, tá? Então, ela está localizada nas zonas polares e por conta disso, as temperaturas são baixas durante todo o ano. O inverno é bem rigoroso, certo? Bastante severo. E o verão ainda é frio, tá? Então, no inverno, as noites são bem mais longas. E no verão, o dia possui uma maior duração aí, tá? Mas continua frio. A fauna, ela é composta por renas, caribu, o boi almiscarado, a gente também vai encontrar aí pinguins, tá? No caso da Antártida, tá? Ou animais que migram para essa região justamente por conta aí, atraídos pela escassa vegetação, certo? Que tem no verão. E esses animais são protegidos, né? Os animais que se encontram nesse ambiente, nessa fauna, eles têm uma rica pelagem, tá? A vegetação, a gente vai ver muitos links, musgos, né? Predominante aí de briófitas, tá? Que a gente já viu, né? Quem não lembra o que é briófita, o principal representante aí são os musgos, né? São plantas avasculares. Tem uma aula aqui no canal só de botânica, tá? Tem uma playlist só de botânica para vocês lembrarem. Então, a predominância aí de briófitas, né? Musgos, certo? E líquens. Em regiões, tá, com temperatura mais elevada, né, um pouquinho mais elevada, vai surgir aí gramíneas também e pequenos arbustos. Então, aqui eu tenho a imagem, ó, de como é bastante frio. Mesmo no verão, a gente ainda vai estar aqui, tem a vegetação escassa de gramíneas, aqui musgo, mas ainda vai estar coberta por gelo, tá? E os animais que a gente encontra nessa área. Certo? Então, tundra, a gente pode dizer que é o bioma mais frio, tá? Do mundo. A taiga, ela é um pouquinho menos fria, né? Já consegue ter aí uma vegetação mais diversificada, uma fauna mais diversificada do que a tundra. Ela também é chamada de floresta de coníferas, devido à predominância de pinheiros e abetos. Aí a gente vai encontrar mais as gimnospermas. Então, ela situa-se no extremo, tá? No hemisfério norte, ao sul da tundra ártica, em região também de clima frio. Porém, ela vai ter uma estação quente um pouco mais longa e amena, tá? Comparada à tundra. Por isso aí, a vegetação vai ser um pouquinho mais diversificada, sendo composta, como eu falei, das coníferas, das gimnospermas, que possuem aí folhas em forma de agulhas, tá? Recobertas por uma cera para conservar a umidade e o calor, evitando assim o congelamento no inverno. A fauna, ela vai ser composta
por uma espécie maior, uma diversidade maior aí que a tundra. A gente vai ter espécies de insetos, aves, né, aves migratórias, renas, alces, veados, ursos, raposas e morcego. Então aqui na imagem eu tenho a floresta aqui, né, de coníferas e os animais, tá? Que a gente encontra nesse bioma. A floresta temperada, ela vai se localizar nas regiões da Europa e América do Norte. Inclusive elas têm, destaca aí aquelas folhas, né, de cor avermelhada que a gente vê aí nos filmes e também que representa, por exemplo, aí a bandeira do Canadá. Então, ocorre em ambientes de clima temperado. As 4 estações a gente consegue ver bem nítida aí, né, o inverno, verão, primavera e outono. As plantas, elas são decíduas ou caducifólias, porque elas vão perder, né, as folhas quando for o outono, por exemplo, e vão readquirir na primavera. Então, tem a divisão aí, né? Você consegue observar bem a transformação da vegetação, aí, da fauna, da flora, no período das estações. Então, essa situação daí da queda das folhas é uma adaptação ao inverno, porque perdendo as folhas, as plantas elas vão reduzir sua atividade metabólica. Então já é uma característica de adaptação ao clima. As plantas mais características são os carvalhos e faias. A fauna ela vai ser bem diversificada, com a presença aí de grandes mamíferos, né? A gente já vai continuar encontrando aí os ursos, leões da montanha, animais herbívoros, como cervos e coelhos, camundongos, topeiras, insetos, caramujos, enfim, vai ser mais diversificado, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo da fauna e como é a vegetação, certo? Floresta tropical, né? A floresta tropical, a gente é bem conhecida daqui da gente, já que a maior floresta tropical conhecida é a floresta amazônica. Ela vai se localizar nas regiões de clima quente e com elevado índice pluviométrico, justamente como é o bioma da Amazônia. Ocorre no norte da América do Sul, América Central, África, Ásia e Austrália. As florestas tropicais, elas são ambientes ricos, né, em biodiversidade, a gente viu quando estudou a Amazônia. Recebem muita umidade, possuem uma vegetação densa, né, com vários estratos, tamanhos diferentes, né, árvores de tamanhos diferentes, tá, plantas de tamanhos diferentes, e também apresenta plantas epífitas, né, aquelas que ficam assim, fazem um equilinismo sobre outras plantas, sem causar prejuízo, como as bromélias e as orquídeas, tá, cipós e líquens. A fauna é composta, bem diversificada também, né, porque ela é rica em biodiversidade. A gente vai ter aí a fauna composta por macacos, preguiças, onças, tucanos, né, várias aves, sapos, uma variedade enorme de insetos. E, como eu falei, a maior floresta aí é a nossa Amazônia. Então, aqui eu tenho um exemplo da diversidade da fauna e da flora. E aqui é um tipo, tá, de vegetação da floresta tropical. As savanas, elas vão se localizar em áreas de florestas tropicais e regiões de climas áridos ou semiáridos, tá? Então, nas proximidades, nas zonas tropicais, vai ter aí uma predominância de uma estação úmida, que é o verão, e outra mais seca, que seria o inverno. Em razão da alternância dessas estações seca e úmida, a vegetação ela vai ser constituída principalmente de arbustos, de árvores de médio e pequeno porte, né, com os troncos retorcidos, raízes mais profundas, por conta da uma adaptação aí às possíveis queimadas, tanto naturais, né, quanto também provocadas por conta da ação do homem. Folhas grossas e troncos retorcidos, como eu falei, tá? A fauna da savana, ela é bem diversificada, com a presença aí de diversas espécies, como mamíferos, herbívoros, insetos e aves. Na África, né, a gente observa aí a savana
Quem viu o filme Rei Leão consegue observar, né, aquela savana imensa, tão bonita. Aqui no nosso Brasil, a savana é o nosso cerrado, tá bom? A gente pode representar como um cerrado. Bom, os campos ou pradaria, no Brasil ele é representado pelos pampas, né, que a gente encontra lá no Rio Grande do Sul. Ele localiza-se aí em determinadas regiões da América do Sul, né, como é o Rio Grande do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, e em locais que apresentam períodos de seca, certo? No caso aqui do nosso pampa, por conta lá da Amazônia, né, do ciclo lá dos rios voadores que a gente viu, das chuvas que migram para o pampa, então esse período a gente ainda observa chuva lá no pampa, tá? Então, são ambientes com predomínio de gramínea. A fauna dessa região não é tão diversificada, certo? Então, nos campos norte-americanos, a gente vai encontrar aí antílopes, bisões, roedores, muitos insetos, gaviões e corujas. O deserto, ele vai ocorrer em ambientes com pouca umidade. As maiores regiões desérticas do mundo vão se situar lá na África, o mais conhecido é o deserto do Saara, e também tem aí o deserto de Gobi na Ásia. A vegetação é composta por gramíneas, pequenos arbustos. A fauna dessa região também está adaptada aí a pouca umidade, com predomínio de espécies de répteis, largatos, cobras, insetos. A gente também vai encontrar os camelos, né, dromedários, e outros. Os principais desertos, a gente tem o Saara, o de Kalahari, o de Gobi e o grande deserto também australiano. Bom, os biomas aquáticos, né, que eu falei lá no início, eles são classificados em dois principais grupos, o marinho e o de água doce. O marinho, ele vai corresponder, óbvio, aos mares e oceanos, e o de água doce são os rios, lagos e lagoas. Então, o bioma de água doce, ele pode ser de águas lênticas ou paradas, tá? Que são os lagos e lagoas, e de águas lóticas, que são os ou em movimento, que são os rios. Quanto à penetração da luz, tá? O ambiente marinho, ele possui aí 3 regiões bem distintas, né? A zona eufótica, que como está aqui na imagem, é a região mais superficial, né, que tem maior quantidade de luz solar. A zona disfótica, é a região pouco iluminada. E a zona afótica, que a iluminação, né, é a parte mais profunda dos oceanos, que a iluminação é praticamente ausente. E existe também 3 categorias aí de comunidades marinhas, que vocês vão ver, a gente vê muito na cadeia alimentar, né? Então, a gente tem o plâncton, certo? Que são organismos que têm um deslocamento passivo aí pela água, são arrastados pelas correntes marinhas. Aí esse plâncton, ele se divide em fitoplâncton, né, que são os autotróficos, as algas, e zooplâncton, certo? Que é mais diversificado aí, que a gente vai ter protozoários, pequenos moluscos, crustáceos, larvas de peixes e moluscos, certo? Por isso que a gente diz que é heterotrófico. Então, plâncton é a união do fito e do zooplâncton. Fito é a parte autotrófica, que são as algas, e zoo é a parte, né, de origem, tá, de protozoários e animais, larvas de animais, crustáceos, enfim. O nécton são os seres que nadam livremente pelos mares, tá, em oceanos, como polvos, tartaruga, peixes e mamíferos aquáticos. E os bentos são aqueles que ficam fixos nos substratos, tá? O substrato depende dele para sobreviver. Aí nesses a gente tem as esponjas, né? Os poríferos, as estrelas do mar, alguns peixes, né? Corais, algas, enfim, certo? Essa é a comunidade aquática marinha. Os ecossistemas de água doce, né? A gente vai ver aí de lagos, lagoas e reservatórios subterrâneos, a gente divide aqui em algumas zonas, né?
A zona úmida ou alagada vai ser a área de solo saturado com água que vai abrigar a vegetação característica, certo? São exemplos aí pântanos e brejos. Aí a gente chama de zona úmida ou alagada. Quando associado ao ambiente marinho, a gente tem a gente usa o termo de manguezal, certo? A gente vai ter os manguezais. Já a zona lêntica, né, é a de água parada, certo? Como os lagos, aqui, ó, lagos, lagoas, reservatórios subterrâneos. E a lótica, certo? É a de que tem fluxo, né? De movimento, são os rios, córregos e riachos. Então, existem além desses também os estuários, né? Que são encontrados também na foz dos rios e vão se unir com os mares, tá? Que vai ter aí também grande biodiversidade. Apresenta como característica principal aí os estuários a mistura de água doce com água salgada, certo? Bom, gente, eu espero que a gente tenha concluído bem aí nossas aulas de biomas e vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou deixar nos comentários, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, gente. Bons estudos, se cuidem, tchau, tchau.